Como Deus quer ouvir, né, essas palavras de gratidão do nosso coração, como se fosse mesmo uma declaração de amor pelo nosso Deus, né? A adoração, enquanto estava aqui, né, no momento do louvor, a Ana adorando, e é um momento que nós temos uma oportunidade de declarar o que está no nosso coração pelo nosso Deus. E como Deus ama esse lugar, né, de nós reconhecermos nele, que é da presença dele que nós precisamos, como ele ama esse lugar de dependência nos nossos corações. E quando nós reconhecemos isso, que precisamos desse lugar perto do nosso Deus, a gente vai descobrindo que é o lugar da nossa força. Na verdade, essa é a chave de tudo, né? Quando nós estamos próximos do nosso Deus. É Ele que nos fortalece para a gente viver os nossos dias, diante das dificuldades que aparecem, dos problemas, que todos nós, todos os dias, temos que enfrentar enquanto estamos aqui nessa terra. Mas o nosso Deus, com a fidelidade e a bondade dele, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa sozinhos lá no momento que a gente está passando de tanta dor, de tanta confusão, de tantas dificuldades, olha a presença do nosso Deus lá o tempo inteiro conosco, estendendo a mão dele para que a gente reconheça que sem a presença dele a gente não consegue, sem a presença dele eu nada posso fazer, sem a presença dele eu não consigo superar os problemas, sem a presença dele eu não consigo nada. É isso que o nosso Deus quer de nós, essa dependência dele, para que ele possa viver em nós. Como diz lá na palavra, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu ainda tenho aqui nessa carne, enquanto eu estou aqui nessa terra, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, eu não vou viver mais na minha própria condição natural para superar os problemas que estão só no natural aqui dessa terra. Porque lá no céu não tem problema. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde nós já estamos assentados juntamente com Cristo em Deus, lá não tem problema nenhum. O problema está todo aqui na terra. Seja o problema que for que você está passando na sua vida. É um problema nas suas emoções, que você está sendo muito pressionado por causa dos seus problemas. É um problema na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Não importa. Todos os nossos problemas estão só aqui no natural dessa terra. Por isso que nós precisamos nos achegar com confiança, junto ao trono da graça do nosso Deus. Com confiança. Não é mendigando, Deus, por favorzinho, me aceita na sua presença. Não. Com confiança de quem eu sou em Cristo Jesus. Como filha de Deus, eu me achego com confiança, junto ao trono da graça do meu Deus. Eu vou receber misericórdia, paz, tudo aquilo que eu necessito, para ser o meu socorro na hora que eu mais necessito, na hora oportuna. E a palavra que está muito no meu coração, né, é uma palavra que tem sido muito falada aqui, e eu acredito que vai ser, daqui para frente, vai ser a mesma palavra. Porque Deus está nos alertando, né, para o tempo que nós estamos vivendo, para não sermos pegos de surpresa pelo que está para acontecer, né? Então, tudo já está escrito aqui nessa palavra. Não está diferente do que já está escrito aqui. Por isso que a palavra de Deus é um lugar seguro que nós podemos firmar as nossas vidas, para que a gente não fica vacilando diante do problema, de ânimo dobre, desse lado, agora eu estou desse lado, agora eu estou desse, agora eu estou daquele. Não. A palavra de Deus, ela nos firma num lugar de segurança, onde nós podemos depositar a nossa confiança do nosso coração naquilo que o nosso Deus diz a respeito da situação que nós estamos passando. Então, não adianta a gente falar, eu quero ouvir uma outra palavra. Eu acredito que não vai ter jeito, porque é exatamente essa palavra que vai ser falada, né? Uma palavra de nos alertar para o tempo que nós estamos vivendo, como se fosse uma responsabilidade, né, de cada um se achegar à presença de Deus e receber o que nós precisamos hoje. É o que você precisa? De consolo, de instrução, de cura da sua vida. É só na presença de Deus que nós vamos receber o que nós necessitamos. Então, quando nós nos reunimos, né, como diz lá em 1 Coríntios, um tem uma palavra de exortação, outra tem uma palavra de consolo, mas tudo isso com a intenção de edificar a nossa vida num lugar
onde nós podemos firmar o nosso coração. O objetivo da igreja não deveria ser outro do que mostrar para as pessoas, né, um caminho que todos nós podemos colocar a nossa vida. Um caminho onde nós não dependemos das pessoas, mas dependemos do nosso Deus. E Ele sendo esse lugar do nosso socorro na hora da angústia. Ele sendo um lugar de um Deus presente comigo quando eu mais preciso. Deus não nos fez para sermos dependentes das pessoas em nenhuma área da nossa vida. Então, por que as pessoas dependem tanto emocionalmente das outras? Porque nós escolhemos viver assim. Mas existe um lugar mais alto que Deus coloca para nós podermos viver. De depender inteiramente da graça dEle, da bondade dEle, do amor dEle experimentado por nós. Para a gente reconhecer, nossa, vale a pena sim eu viver a minha vida. Por causa desse amor que o meu Deus coloca no meu coração pelo Espírito Santo todos os dias. Porque quando você é decepcionado pelas pessoas, a primeira coisa que você pensa, não vale a pena nem mais viver. Né? Quantas pessoas já falaram essa frase? Né? Quando Deus quer que a gente firme a nossa vida naquilo que Ele é para nós, porque Ele nunca muda. Ele permanece o mesmo, nos amando do mesmo jeito. Antes de você conhecer a Ele, Ele já te amava e demonstrou o amor dEle por nós. Dando a vida dEle, Jesus, por amor à nossa vida, para nos mostrar um caminho, um novo e vivo caminho, onde Ele se tornou a condição de nós aproximarmos do nosso Pai novamente. E dessa condição, perto do nosso Deus, da gente receber tudo que nós precisamos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Que é um tempo curtíssimo se comparado com a eternidade que vamos passar na presença do nosso Deus. Nós temos onde firmar a nossa vida. Nós não baseamos a nossa vida em doutrinas de homens ou de teorias inventadas pela imaginação das pessoas. Nós estamos escolhendo firmar nossa vida numa palavra que é eterna, que é para sempre estabelecida no céu, que é o próprio Jesus se revelando a cada um de nós através dessa palavra. Por isso que se diz, habite ricamente em vós a palavra da verdade. Não está falando para habitar ricamente em nós aquilo que os homens nos ensinam, que vem daquele jeito, com muito engano, com muita astúcia, para nos fazer dependentes deles. Essa não é a palavra verdadeira que o nosso Deus coloca diante de nós. Ele coloca diante de nós um lugar de dependência dEle, para Ele nos guiar através do Espírito Santo a toda a verdade que nós precisamos saber, para sermos verdadeiramente livres de falsas doutrinas, de uma mera religião que não funciona. A religião, ela só te afasta de Deus. Essa que é a verdade. Porque eles te ensinam uma cartilha do que você deve fazer, e você faz aquilo ali seguindo, e no final de tudo, dá tudo errado. E você se volta contra Deus. Deus, mas eu fiz tudo, foi você que não fez, né, Deus? E a gente se coloca nesse lugar de nos tornarmos ofendidos com Deus, por Ele não fazer na nossa vida o que a gente queria que Ele fizesse. Enquanto o relacionamento que Deus quer de nós é o quê? Eu vou me aproximar de Deus e vou conhecer pelo Espírito Santo aquilo que Ele já tem pronto para a minha vida, para me poder trilhar esse caminho que o meu Deus já preparou para mim, porque Ele já me conhecia antes mesmo de eu nascer aqui nessa terra. Quando eu era uma criatura informe no ventre da minha mãe, Ele já viu todos os meus dias aqui nessa terra e viu uma maneira que eu poderia viver para glorificar o nome de Jesus nessa terra e não ficar somente trilhando um caminho natural feito pelas minhas próprias escolhas, onde em alguns momentos dá certo e depois dá errado, e eu vivo nessa condição dos dias da minha vida num lugar muito instável, enquanto Deus não tem esse lugar para nós.
Deus tem um lugar firme da presença dele. Quando fala lá, o meu Deus firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou minha vida nesse lugar onde eu não vou ser abalada diante dos problemas. Diante dos meus problemas, eu não vou contestar aquilo que o meu Deus permanece sendo para mim, porque a fidelidade do meu Deus para com a minha vida não muda por causa dos meus problemas. Não muda por causa das minhas circunstâncias. Eu que tenho que me conformar à verdade do que Jesus é para mim, e uma verdade estabelecida nos céus, que não tem como tirar de lá aquilo que o meu Deus já disse que Ele é para mim. E o amor do nosso Deus por nós é um lugar onde nós podemos firmar a nossa vida. Firma a sua vida nesse lugar. Todo o seu relacionamento com as pessoas vai mudar quando você tiver essa convicção no seu coração de que você é amado por Deus e que você é aceito na presença do seu Deus todo o tempo que você se aproxima dele. Quando você compreende isso, você experimenta isso, porque é para a gente experimentar. Porque essa palavra diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que foi enviado da parte do nosso Deus para ser esse que nos guia. A presença desse Deus que nos fortalece, que nos ajuda, que nos ampara, que nos consola, que se torna para nós o que nós mais precisamos. É um lugar tão disponível para nós. Deus não quer que você fique dependente das pessoas, em nenhuma área da sua vida. Tenha isso no seu coração. Ele quer que você dependa dele, desse lugar ser um lugar bem seguro para a sua vida. Certamente será. Aí vão vir as experiências que fortalecem a sua fé. E como diz lá em Romanos 8, quem poderá me separar do amor do meu Deus? Se eu que estou escolhendo estar próxima do amor dele, não vai ser a circunstância, né? Não vai ser o homem que se levanta contra nós. Não vai ser principado, potestade, nada poderá te separar do amor de Deus se você escolher estar perto do amor de Deus. E não deixar que as suas emoções te separem desse lugar que é seu direito por herança. Um lugar de ser aceito pelo seu Deus. Não importa aquilo que você faz, não importa aquilo que você pensa. Não é um lugar de depender. Se você for assim bonzinho e desse jeito, meu filho, aí que eu vou te amar. Esse é o amor natural desse mundo. Onde as pessoas amam as outras quando estão sendo servidas por aquilo que elas esperam dos outros. Em um primeiro segundo que a pessoa não vê em você mais aquilo que ela está esperando que você seja para ela, aí eu não amo mais. O meu amor acabou, o amor esfriou, vou partir para outro. Né? Esse é o relacionamento raso aqui desse mundo. É o tipo de amor natural aqui desse mundo, passageiro. Mas o amor que Deus nos ama é um amor que você coloca a sua vida ali e você é fundamentado nesse lugar. Aí não importa o que aconteça na sua vida, você corre para esse lugar da presença do seu Deus. Um lugar seguro, onde Ele sustenta a nossa vida, nos braços dEle. Quando a gente canta aqui, em teus braços, é a minha segurança, é o meu socorro, é um lugar real. Não é um lugar que você imagina com a sua cabeça. E quando a gente olha para a sua vida, é tudo conturbado, é tudo confuso. Não, é muito mais real do que uma mera imaginação. Deus é um Deus real, é o nosso Pai que cuida de nós, que quer falar para você, mudar toda a condição da sua vida, para você se tornar outra pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa consciente de quem você é. Deus quer esse lugar para nós, porque falou aqui nessa palavra que nós vamos triunfar em vida através de um só. Quem? Jesus Cristo. Não pessoa humana, não pessoa natural que vai fazer você triunfar, você vencer os seus problemas, aquilo que você está passando de dificuldade na sua vida hoje. Não são as pessoas naturais aqui desse mundo que vão fazer você triunfar diante dos problemas que para você é impossível. Que já se esgotou toda a forma natural e humana para poder resolver o seu problema. É bom chegar nesse momento, que a gente vai ter que pôr os nossos olhos unicamente em Deus e reconhecer nele como sendo o único que pode mudar a condição dos nossos problemas. Eu estava meditando sobre, até comentei isso com minha mãe, que eu vi na internet sobre a águia, né? A águia, quando está com os filhotinhos, lá no ninho, onde ela faz o ninho, assim, é um tipo de animal que parece muito superior aos outros, né?
de tão inteligente que é, e cada vez que a gente vai tentando relacionar com alguma coisa, algum princípio espiritual, a gente vê como que Deus faz as coisas tão simples para a gente poder enxergar o cuidado dele nas coisas que a gente pode ver com os nossos olhos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não ensinou aquele evangelho impossível de ser compreendido, que você tem que ir para uma faculdade para você poder entender Deus. Isso são os homens que criam normas para poder fazer deles especiais, quando o nosso Deus, no reino de Deus, não existe ninguém especial, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que deve ser honrado, é Ele que deve ser colocado no lugar mais alto de exaltação. Homem nenhum que se diz grande demais aqui nessa terra é porque ainda não compreendeu o verdadeiro evangelho que Jesus ensinou. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja como aquele que serve. O que serve, ele não vai escolher o que ele vai fazer, porque ele só vai obedecer o Senhor dele. É o Senhor dele que fala para ele, faz isso, faz isso. Não é ele que escolhe o que ele vai fazer. Somos nós que nos submetemos à vontade perfeita do nosso Deus. Uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é superior à nossa própria vontade. Se fosse a nossa vontade, é a gente fazendo os nossos planos, é a gente sonhando aquilo que eu quero, o que eu faço, não precisaria de Deus. Mas nós dependemos dele para que a nossa vida possa prosperar aqui nessa terra. Você pode até achar que você consegue viver sem Deus, você vai aguentando aí os dias da sua vida. Mas Deus tem um plano muito superior para você. Ele quer que através da sua vida as pessoas possam olhar e ver, existe um Deus que livra em meio à tragédia, um Deus que livra em meio aos piores problemas, um Deus que livra em meio à necessidade, à dor, ao pranto. Esse é o nosso Deus. Semana passada a gente ouviu um testemunho, eu estava numa reunião onde tinha algumas pessoas presentes que moram lá no Rio Grande do Sul, em uma das cidades que foi afetadas. E ali é uma pessoa que tem assim uns ensinos, né, na igreja muito parecidos assim com a nossa igreja, de mostrar para as pessoas dependerem de Deus e não dos homens, resumindo. E ele deu o testemunho que lá na cidade dele, muitas e muitas pessoas foram atingidas, perderam tudo, da maneira como a gente está vendo aí, né? E ele falou que nenhum membro da igreja dele, não porque o fato de ser de uma igreja, mas por estarem recebendo um ensino verdadeiro, e colocando a vida e firmando a vida num ensino verdadeiro, que traz esse lugar do socorro de Deus em meio às nossas circunstâncias. Ele falou que nenhum membro da igreja dele sofreu ali da maneira como as pessoas da cidade, os habitantes daquela cidade sofreram. E agora a igreja está arrecadando doações para doar para outras pessoas que foram muitos e muitos atingidos naquela cidade. Então, Deus está nos alertando para a gente colocar a nossa vida nesse lugar, não firmar a nossa vida em palavras de homens. Seja palavra de quem vier para a sua vida. Porque Deus nos dá a condição desse lugar firme, do homem espiritual, ele julgar todas as coisas. Em 1 Coríntios diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Se você vive a sua vida só no seu homem natural, você é movido só pelo que as palavras das pessoas, o que as pessoas falam. E muitas falam em nome de Deus. Não é assim? Tem lá em Atos, né, uma passagem onde fala ali de tanto discernimento que os apóstolos tinham, a ponto de reconhecer nas pessoas, né, que elas atuavam não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito de adivinho, de um monte de confusão, que se a gente não tiver esse discernimento do nosso homem espiritual, nós vamos ser enganados e enganados e enganados milhares de vezes e fundamentar a nossa vida nesse lugar onde não é um lugar firme para nós. Eu tenho meditado no livro de Mateus e lá fala, né, quando Jesus passou lá no templo, né, o templo era a maneira, né, que as pessoas se relacionavam com Deus até vir Jesus e dar a vida dele para ele mesmo ser esse caminho para nós nos relacionarmos com Deus. E ele passou naquela construção do templo, que era muito grandiosa, que era o orgulho ali do povo de Israel, e Jesus falou que destruiria aquele santuário em 3 dias e depois o reconstruiria.
porque por causa da vida dele, ele estava criando aquele caminho, né? E depois os discípulos perguntaram para ele, quando que isso vai suceder? E ali ele começou a dar, né, algumas palavras do fim dos tempos, que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Por que a gente fala que é? Porque existem N palavras aqui nos mostrando que nós estamos vivendo nesses dias. E Jesus começa a explicar para eles quando que iam suceder aquelas coisas. E ao invés de já começar a falar, haverão guerras, rumores de guerras, e toda essa palavra que alguns conhecem, se você não conhece, precisa ler a Bíblia para conhecer. Antes de falar isso, Jesus fala assim, acautelai-vos para que ninguém engane vocês. Em primeiro lugar, ele colocou isso, para a gente perceber a importância que é nós fundamentarmos a nossa vida, não em palavras de homens, mas naquilo que o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para ser o nosso mestre, para te guiar a toda a verdade. Quando você lê essa Bíblia lá na sua casa, olha o Espírito Santo lá do seu lado, te guiando a verdade que você precisa conhecer para você ficar livre do engano, daquilo que você aprendeu, que eram só normas de homens, que você maquinalmente aprendeu e vai fazendo como se fosse uma máquina, sem ter o entendimento desta palavra como sendo a verdade para a nossa vida. Se nós nos afastarmos dessa palavra, nós não temos segurança em meio aos nossos problemas. As mudanças que Deus quer efetuar em nós são através da revelação dessa palavra. Porque Ele quer ser esse Pai que nos instrui no caminho que nós devemos seguir na nossa vida. Se não for assim, nós vamos ficar muito fracos mesmo. Diante dos nossos problemas, vai só se acumulando aquele tanto de problema, né? O nosso coração vai sendo aquele depósito, daquele tanto de problema. E quanto mais nós guardamos no nosso coração aquilo que as pessoas fazem contra nós, aquilo que as pessoas nos ofendem, aquilo que se passa no nosso coração diante do problema, começa a observar na sua vida. O problema que você está passando hoje. Quais são os sentimentos que geram no seu coração quando você está diante desse problema? É ansiedade, é medo, é dor, é humilhação? É o quê? É exatamente esse lugar do seu coração que Deus quer te fortalecer de tal maneira que não importa as suas circunstâncias, você vai estar aqui nessa terra numa outra condição. Outro dia eu estava lá na minha casa e surgiu um problemão lá. E aí, à noite, ainda não tinha resolvido nada. Aí eu sentei assim na minha cama e estava uma confusão geral. Era gente chorando para cá, era gente gritando de lá. E eu vi ali como se fosse assim, Jesus ali no barco, aquela tempestade, né? Aí eu falei, diabo, você gosta de uma confusão, hein? Que confusão que você gerou aqui, meu Deus. Que confusão. E eu vi claramente essa condição. E comecei a agradecer. Deus, eu te agradeço, porque é o Senhor que acalma a tempestade. É o Senhor que acalma a tempestade. E durante aquela noite eu acordei e fui agradecendo a Deus por me dar sabedoria para poder lidar com aquele problema que tinha surgido, e era um problemão. E no dia seguinte, Deus foi me dando uma instrução do que eu deveria fazer. Depois de alguns dias, tudo aquilo ali se normalizou. Então, depende inteiramente da condição do nosso coração quando nós estamos diante dos problemas. Eu poderia ter agido de uma maneira completamente diferente daquilo ali. Mas é exatamente isso que o nosso Deus está nos mostrando. Quando você tem a diligência de buscar a presença do seu Deus, dia após dia, Deus vai construindo um lugar dentro de você que você não tem. É exatamente essa condição da força de Deus que você vai ter diante das circunstâncias e dos problemas que você vai enfrentar. Para você poder vencer os problemas, não na sua força natural, mas na força do Espírito de Deus em você. Quando fala ali de nós edificarmos o nosso homem interior, é exatamente para a gente ter uma condição superior aqui nessa terra, para você não poder agir diante dos seus problemas só com os seus sentimentos. Olha que lugar raso, olha que lugar baixo lá que você tem de agir só com seus sentimentos. Nós já temos prova que dá tudo errado no final, não adianta. A gente dá bastante corda para os nossos sentimentos e tomar decisões e agir de acordo com a pressão do momento. Nunca tome decisões na sua vida pressionado pelas suas emoções.
Deus tem um lugar onde você pode trazer um equilíbrio às suas emoções, por causa da presença do Espírito Santo em você. Aquele que anda no Espírito, ele não vai satisfazer os prazeres, as concupiscências, aquilo que nós temos na nossa carne, no nosso homem natural. É aquela lista que tem toda aqui nessa palavra. É a inveja, é a discórdia, é o adultério, seja o que for, é a mentira, é a falsidade, é a hipocrisia, é a idolatria, é a incredulidade, seja o que for. Se nós tivermos a diligência de buscarmos a presença de Deus para construir a nossa vida no espiritual, Deus vai nos dar a condição de agir diante daquelas coisas que nós precisamos de uma condição maior do que só os nossos sentimentos, do que só o natural, da força do nosso braço. Quando toda a sua força lá dentro da sua casa, dentro do seu casamento, já se esgotaram, já se esgotou a possibilidade natural. É porque Deus quer que você dependa dEle, que você comece a olhar a sua circunstância pelos olhos dEle, para Ele poder colocar esperança no seu coração, porque Deus nunca vai desistir, é você que vai desistir. Porque Deus não tem isso nele. Deus é sempre constante naquilo que Ele diz para você. E é sempre coerente em tudo que Ele falar para você. O que Ele falou para você 10 anos atrás, Ele não vai chegar hoje e vai te falar diferente. A sua alma, o seu sentimento, as suas emoções podem tentar te confundir. Aí eu achei que era Deus. Não. Olha uma segurança para você. Deus é coerente em tudo que Ele fala. E Ele vai permanecer te conduzindo a esse lugar que Ele já preparou para você. Para você fazer a diferença nesse mundo aqui. As pessoas precisam ver em nós algo de diferente. O que as pessoas estão vendo em você? Uma pessoa que age igualzinha, elas agem na hora do problema, qual que é a diferença? Nenhuma. Elas precisam ter um lugar onde elas vão enxergar a paz de Deus que está no seu coração, vindo para a condição do seu exterior, trazendo aquela condição, daquela estabilidade, daquele lugar sem confusão. Não falei com vocês aqui o que aconteceu lá na minha casa? Foi exatamente isso, foi visto com os meus olhos a condição de como que o espiritual ele é superior ao natural aqui dessa terra. Superior aos nossos sentimentos, quando nós queremos colocar a nossa vida nesse lugar. É a nossa escolha. Porque nós podemos ter de Deus o quanto nós quisermos. Você pode ter de Deus o quanto você quiser. Isso vai depender do quê? De você tirar tempo da sua vida para conhecer quem o seu Deus é. E Ele já nos deixou todas as ferramentas possíveis. Ele não falou, olha, para o pastor, aquele lá da internet que fala, tem 1 milhão de seguidores, para ele é uma condição. Agora, para você, uma ovelhinha sentada no banco é outra. Mentira. Não existe nessa palavra nenhuma base bíblica para isso ser verdadeiro. Existe uma condição de eu ter um ouvido espiritual, de poder ouvir e reconhecer a voz do meu Deus, dele me chamar pelo meu nome. Ele conhece as ovelhas dele e chama cada uma de nós pelo próprio nome, porque Ele nos conhece muito mais que os homens nos conhecem. Os homens nos julgam pela nossa aparência, pelos sentimentos perversos do próprio coração. Quando nós temos um coração invejoso, um coração ciumento, um coração que ama a discórdia, que ama a contenda, eu vou enxergar as pessoas sempre dessa condição do meu próprio coração, que precisa ser mudado pela presença de Deus. Esse momento de adoração, né, quando a gente reconhece em Deus, olha Deus tentando mudar essa condição do nosso coração. Esses sentimentos que, se a gente viver só nesse lugar, é um lugar muito baixo. Né? Sempre nos comparando com os outros, sempre achando que nós somos superiores ou que somos inferiores. Olha que confusão que é o ser humano, né? Sempre existe uma condição, ou me acho superior demais e eu sou muito orgulhoso, ou eu me acho inferior demais. Nenhum desses aí Deus está querendo. Deus quer trazer um equilíbrio, uma mente sarada para cada um de nós. O mal do século que nós estamos vivendo são os problemas emocionais, os problemas de uma mente perturbada, de uma mente ansiosa, com excesso de informação, excesso de saber da vida dos outros e não atentarmos pela condição do nosso próprio coração, da nossa própria vida, de viver uma ilusão, de viver a vida dos outros.
Passar dia e noite vendo rede social, vida dos outros. Você vai ficando cada vez mais oprimido nessa condição. Quando Deus quer que você olhe a condição do seu próprio coração, vê o que Deus pode mudar em você, para você se tornar essa pessoa. É o nosso direito, a paz de Deus, triunfando em nós, trazendo esse equilíbrio na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, no nosso espírito. É a presença de Deus que faz tudo em nós, de nós termos consciência daquilo que realmente importa para nós. Se eu sou casado, a prioridade da minha vida é minha família, não é nada mais, não é meu ministério, não é um nave, não é servir 300 crianças, não é nada disso. Se você não é casado, você é solteiro, você é filho, você é estudante, a sua prioridade da sua vida hoje, você tem que fazer o seu melhor. Fazer o melhor que está sendo confiado para você hoje, para Deus poder ter a confiança de te dar mais. Qual que é o coração que você vai mostrar para o seu Deus na vida que você tem hoje aí? É um coração amargurado, é um coração que está só sobrevivendo. Para que você está vivendo desse jeito? Você está perdendo anos e anos da sua vida. Deus já poderia ter encontrado aí em você esse lugar de servir os outros e você ainda está precisando ser servido por Deus e o mundo. Para quê? É você que está perdendo. É você que está perdendo, com certeza. Porque nós só vamos conhecer o nosso Deus nesse lugar de servir os outros. Servir com o amor, que a pessoa não está merecendo ser amada, nem. Mas você se submete ao seu Deus e recebe a condição de amar aquele que não merece ser amado. Você recebe a condição de perdoar a pessoa que não merece ser perdoada. Olha você crescendo em Deus, entrando num outro nível, numa outra condição, onde as pessoas vão se encontrar em nós, um lugar que elas vão enxergar, e não tem como não enxergar a luz de Deus na nossa vida. Elas podem até tentar fechar o olho, mas não tem como esconder a luz que está sendo colocada no velador lá em cima. Pode apagar todas as luzes aqui, tiver uma luzinha pequenininha, todo mundo vai ver a luz. Não é questão de eu querer ver, eu não quero ver, não tem como. Então vamos abrir aqui 1 Pedro 4, que fala essa palavra gloriosa. Você precisa passar tempo lendo a Bíblia, se possível todos os dias, nem que seja um capítulo. Você que vai precisar olhar na sua vida, o que você precisa mudar para poder valorizar o que Deus está falando que você precisa valorizar. Eu falei com vocês aqui, há uns 3 meses atrás, Deus me deu a instrução de liberar todas as minhas manhãs para poder estar buscando mais da presença de Deus. E nesse período desses meses aconteceram umas coisas que foi tanta pressão nas minhas emoções, que se não fosse esse lugar onde Deus me instruiu e eu obedeci. Ah, que bom para você, né, Michele, que você pode fazer isso. Na sua vida também existem várias coisas que Deus está requerendo e que é possível de você fazer. Basta você querer. Basta nós reconhecermos a voz do nosso Deus nos instruindo como sendo a condição de mudança para a nossa vida. Alguns dias atrás, eu estava conversando com a minha mãe também a respeito de uma pessoa onde Deus claramente instruiu essa pessoa a ter um tempo mais reservado com Ele. E essa pessoa, ao invés de obedecer à voz de Deus, foi enganado pelos próprios sentimentos. Não, mas as pessoas precisam de mim. Não, eu tenho que servir as pessoas, eu tenho que pregar o evangelho. As pessoas dependem de mim. E não obedeceu àquela instrução. Infelizmente, o fim daquela pessoa não foi nada agradável, porque surgiu uma questão de uma pressão muito grande, de uma enfermidade, e não teve, infelizmente, naquele momento, a força em Deus para poder resistir àquele momento, e a pessoa faleceu. Ah, Deus é ruim demais, né, Michele? Nossa! Não estou falando isso para você ter esse entendimento. Eu estou te falando que Deus já conhece os seus dias. E Ele te instrui antes para você poder endireitar a sua vida, para que na hora que aconteçam os problemas, porque o que essa palavra nos garante? Nenhum de nós vamos ser provados além das nossas forças. Porque, juntamente com o problema que você vai passar, Deus já providenciou o escape, de maneira que você possa suportar. Mas onde que você vai receber esse escape?
Na hora que aparece o problema, né, Michele? Aí eu vou ter força. Não, é dia a dia. Deus colocando, estabelecendo a sua vida num lugar de uma segurança para você. Na hora que surge o problema, você já tem a condição em Deus de resistir àquele problema. Porque você já está forte no seu interior. Você já vai ter a condição, porque o escape já foi providenciado pelo seu Deus, para você poder vencer aquela pessoa que aconteceu isso aí. Não foi um testemunho, né? Muitas pessoas viram, nossa, olha o que aconteceu com fulano. Isso serve de alerta para a nossa vida. Aquilo que Deus te fala para você fazer, obedeça. Não fica fazendo, dando 1000 desculpas, eu não consigo. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se Deus está te requerendo, é porque Ele mesmo sabe que é possível você obedecer a Ele. E ali eu fiz na minha vida. E hoje, depois desse tempo que eu estou fazendo ali, todo dia, estou quietinha lá, lendo minha Bíblia, orando em línguas, adorando a Deus. A condição de produzir. Porque o meu tempo ali eu tinha que dedicar muito, principalmente ao nave, né? E eu vi que quando eu busco a presença de Deus, a condição que eu recebo de poder o meu dia a dia ser mais produtivo é infinitamente maior. Porque na hora que surgem os problemas, eu não fico lá um mês, nossa, eu tenho que orar para resolver esse problema. Já vem a sabedoria de Deus, que está sendo depositada no meu coração todos os dias, quando eu estou lendo lá a palavra e deixando o Espírito Santo me ensinar. No início do ano, eu ouvi uma pessoa dando uma palavra profética da parte de Deus, falando assim, o que você vai conseguir conquistar em Deus através do descanso é infinitamente maior do que a força do seu próprio braço poderia alcançar. Olha que verdade maravilhosa. Olha Deus nos chamando para a gente depositar a nossa vida na presença dEle. Que não é a força do meu braço, a minha própria sabedoria, que eu vou alcançar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que... Não, aquela lista enorme de coisas, quando Deus quer que você renda o seu tempo para Ele e que reconheça nele esse lugar da sua sabedoria que você precisa para a sua vida natural aqui dessa terra. Você não vai ficar lá buscando a Deus para você se tornar um grande pastor, não é isso. Deus quer que você tenha essa sabedoria no seu dia a dia. Se você tem o chamado de pastor, é claro que isso vai ser aperfeiçoado em você. Mas eu quero te dizer que Deus valoriza essas coisas pequenininhas do nosso dia a dia mesmo. É através dessas situações que Deus está olhando a motivação do seu coração. Se você realmente, o que tem dentro do seu coração para poder servir os outros? É você realmente querendo servir os outros ou os outros que você quer que sirva você? Com a admiração deles. Nossa, eu dependo da oração do meu pastor. Se a pessoa é machucada, se esse pastor, seja quem for, o líder que for, ele é machucado no coração dele, ele vai se apegar a esse lugar onde as pessoas dependem dele. Olha que perigo. Entenderam? Por isso que Deus nos chama para a gente cuidar da condição do nosso coração. O tempo inteiro, o tempo inteiro. O que as situações estão produzindo dentro do nosso coração? Não, meu coração está ferido demais, eu não aguento mais, Michele. Então, você precisa correr para a presença do seu Deus, para Ele poder sarar a condição do seu coração, para você não desistir, para você não tomar decisões que depois, mais tarde, você vai se arrepender. A maioria dos casamentos termina exatamente nessa decisão brilhante. Eu não quero mais. Né? Claro que existem N situações, não estou falando aqui em geral, mas estou falando que existe uma condição da gente não tomar as nossas decisões pressionados pelas nossas emoções, de deixar Deus entrar na situação, né? De mostrar um caminho, uma condição, que é Ele que coloca em nós. Eu comecei a falar da águia e não terminei. O que eu queria dizer é o seguinte, que quando a águia, né, ela está lá com os filhotinhos, chega um certo momento que ela empurra o filhotinho do ninho, lá de cima. Porque ela é ruim demais. Nossa, que bicho terrível. Mentira, é porque ela sabe exatamente da capacidade que o filhotinho vai ter de voar. E Deus faz exatamente esse jeito conosco. Já vi, Ana.
Quando eu falei que você não vai ser provado além das suas forças, entendeu? Se você está passando por essa situação, Deus sabe que você tem a condição de vencer. Não é para você ser derrotado naquilo que você está passando e ser humilhado e ser, né, motivo de chacota das pessoas. Deixa Deus viver na situação que você está passando, para as pessoas reconhecerem que existe um Deus. E existe mesmo um Deus que quer se tornar esse Deus muito de perto da nossa vida, que cuida de nós, como ninguém pode cuidar. Que satisfaz o nosso coração, como ninguém pode fazer esse lugar de satisfazer o nosso coração por dentro. Então, eu fiquei meditando nisso, né, que ela empurra o filhote, não porque ela é ruim, né, mas porque ela sabe que ele vai ter a capacidade de voar. Então, que isso fique no nosso coração, né? Que não fique argumentando, Deus, por que eu estou passando isso? Deus, Deus, Deus. Começa a entregar o seu coração a Deus, e essas dúvidas que você tem, você entrega para Deus. Você vai substituindo as palavras dos seus lábios por palavras de reconhecimento de quem Jesus é. Jesus, eu te amo. Jesus, você permanece o fiel, você permanece o mesmo, você me ama do mesmo jeito. Esse problema não vai trazer palavras que vão trazer dúvida à soberania de um Deus que permanece o mesmo diante das minhas circunstâncias. Né? Existe uma palavra aí que as pessoas falam, Deus tem controle de tudo, mas que não seja algo tão religioso, mas que no nosso coração a gente saiba, Deus, eu sei que você continua cuidando de mim, mesmo que eu não estou vendo que com meus olhos está tudo confuso, nó, que confusão, que problemão. Eu lembro direitinho, quando a Mariana nasceu, eu já contei para vocês, né, que a gravidez era de risco, fiquei lá 11 horas de trabalho de parto, ela nasceu com 1,9 kg, pequenininha, não sei o quê. E no mesmo dia que a Mariana nasceu, o meu filho Davi foi internado na UTI infantil. Para vocês verem, eu lembro certinho, né, que estava todo mundo escondendo de mim, né, que tinha acontecido com o Davi, eu estava já no quarto com a Mariana. Aí eu falei com eles, percebi que tinha alguma coisa errada, eu falei, pode falar, fala logo o que está acontecendo. Aí eles falaram que tinha, né, diagnosticado o Davi lá com uma tal doença, e ele estava na UTI infantil. Eu lembro, eu entrei para dentro do banheiro ali do apartamento lá do hospital, e sentada ali, eu falei, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor permanece o mesmo diante dessa situação. Foi uma das circunstâncias mais difíceis da minha vida, né, da vida do meu esposo e tudo mais. Hoje o Davi está aqui, né, 17 anos, bem comprida, quase 1,90 m. Mariana, como vocês sabem muito bem, para mostrar para vocês a fidelidade do nosso Deus. O nosso Deus não falha. As nossas circunstâncias, elas nos pressionam para a gente poder abrir na nossa boca e falar aquilo que o nosso Deus não é. O nosso Deus permanece o mesmo diante dos nossos problemas. É nós que precisamos conhecer quem Ele é. Nós, como filhos, que precisamos nos aproximar do nosso Pai e conhecer quem Ele é, porque Ele vai permanecer sendo esse mesmo Deus que Ele se revelar para você. Esse Deus de amor, esse Deus compassivo, longânimo, que não desiste de nós. Ele espera, Ele aguarda que você se aproxima dEle e reconheça nele o socorro da sua vida, a razão da sua vida. É isso que Ele quer de cada um de nós. Para finalizar, eu vou ler aqui, porque senão nem li versículo nenhum. Mas fala assim, 1 Pedro 4, vamos ler a partir do 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, pelo tempo que nós estamos aqui na nossa vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por quê? Já basta o tempo da sua vida que você teve até agora para você ter executado a vontade daqueles que não conhecem a Deus, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Esse versículo que eu queria chegar. Por isso, as pessoas difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos,
para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Está falando de duas condições aqui que eu posso viver minha vida. Ele está me alertando, Pedro está alertando, olha, já basta o tempo da sua vida. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 45. Você tem 50, ele tem 10, 30, seja o que for. Já basta o tempo da sua vida para você ter vivido só segundo a sua vontade, só segundo os prazeres da sua carne. E ele está nos alertando, você pode viver de uma outra maneira. Mas quando você viver desse outro jeito, as pessoas vão estranhar e vão difamar o seu bom procedimento, porque elas não vão entender. Outro dia Deus falou assim comigo, a maior tolice é você exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem. Pensa bem, que a gente fica querendo, nossa, mas por que você fez isso? Por que você procedeu desse jeito? Se a pessoa não tem essa consciência que é dada pelo Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, do que é certo diante de Deus, não tem como a gente exigir delas. Está vendo que Deus vai nos instruir um lugar de liberdade para nós? Para a gente não ficar preso nas pessoas, ficar preso nas atitudes das pessoas. Todos nós somos livres para nós escolhermos fazer da nossa vida o que a gente bem entender. Se eu quiser sair daqui e fazer da minha vida o que eu bem entender, Deus não vai vir lá do céu com raiva me matar ali na esquina. Não existe esse Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. Mas Ele, como um pai, quer nos conduzir para a gente fazer boas escolhas, para a gente não ser dominado mais só pelas nossas próprias vontades, igual falou aqui nesse versículo. Está vendo que a palavra de Deus é muito rica? Ela nos instrui exatamente o que a gente precisa aprender. Por isso que você precisa dar tempo ao Espírito Santo, para lá na sua casa você aprender de Deus, que você precisa ouvir. Você vem aqui na igreja, é incentivado e tudo, mas você precisa ter essa prática, para você conhecer o seu Deus de perto, não só de ouvir falar. Você está ouvindo falar de Deus, mas Deus quer que você anda com Ele. Ele falando para você, filho, é desse jeito aqui. E para o último versículo, para acabar. Pode vir, Ana. É o 1 Pedro 4, 17. Esse aqui que eu ia falar um monte de coisa, mas não falei. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, quando eu comecei falando aqui os versículos, né, que Deus está nos alertando dia após dia, toda vez que a gente se reúne, Deus está alertando a gente, né, do tempo que a gente está vivendo. E vou lembrar de vocês uma visão que minha mãe teve, né, dessa tabuleta que vinha do céu, e nela estava escrito juízo, justiça e juízo, justiça e juízo. E eu fui meditar sobre essa palavra juízo. E existem muitos ensinos assim que Deus foi me dando, que eu não vou falar aqui hoje, mas que Deus está nos alertando para essa condição aqui, ó, que o juízo de Deus, ele traz convicção do nosso pecado. Ele mostra para nós o que na nossa vida a gente precisa mudar. Ele é um ato da justiça de Deus baseado naquilo que nós estamos escolhendo viver na nossa vida. É igual um juiz que julga, né? Você chega lá diante do juiz, o que ele vai julgar? Segundo os fatos que estão sendo trazidos ali para ele. E da mesma maneira, o nosso Deus, através desse juízo, ele traz exatamente essa condição de julgar a nossa própria vida. Onde nós estamos colocando a nossa vida hoje? Então, ele traz uma convicção daquilo que nós precisamos viver hoje. Então, nós podemos agradecer a Deus, porque Ele quer nos instruir um caminho que nós podemos andar.